Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Tudo bem, boa noite a todos aqui que estão assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir a gravação. Eu sou o professor Leonardo, aqui da Universidade, né, Santo Amaro, e sou coordenador, né, daqui do curso de pesquisa clínica da universidade, da especialização, entre outras coisas que a gente faz, né, e hoje receber aqui, muito feliz, o Wagner Silveira, né, que atua na área da pesquisa clínica há muito tempo, com muitas passagens aí por algumas indústrias, por algumas CROs, né, algumas empresas aí ligadas à pesquisa clínica, e que é sempre bom conversar um pouco com ele. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre a situação, né, da pesquisa clínica atualmente. A gente sabe que o mundo mudou bastante, né, nos últimos tempos, mas a pesquisa clínica não pode parar. Ela tem que continuar, ela que traz as novidades para serem colocadas em uso pela população, né, de uma forma segura, de uma forma eficaz, e a gente depende dessas pesquisas estarem acontecendo. E dependemos de pessoas aí como o Wagner, que está trabalhando para as coisas acontecerem. Então, primeiramente, obrigado, Wagner, por aceitar esse convite mais uma vez, tá? E vou deixar uns minutos para você se apresentar para o pessoal. Depois a gente segue aí com algumas conversas sobre a pesquisa clínica do Brasil. Fantástico, fantástico. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. É um imenso prazer novamente estar aqui com vocês nesse bate-papo. Então, como o Léo comentou, meu nome é Wagner Silveira, eu sou farmacêutico bioquímico por formação, com especialização em pesquisa clínica, em gestão de negócios também, e estou aí nessa área de pesquisa clínica há pelo menos 16 anos, trabalhando tanto dentro dos laboratórios farmacêuticos, quanto dentro de CRO, tentando entender um pouco mais como funciona, porque a gente está sempre aprendendo, não é, Léo? Sempre aprendendo continuamente como é que funciona essa interação entre patrocinador, CROs, outros players da área de pesquisa clínica. Então, a gente tem outros terceiros, outras empresas terceirizadas, não só CROs, mas nós temos SMOs, AROs, a gente pode comentar a respeito disso mais para frente. Todos esses players de pesquisa clínica, eles têm um objetivo único, que é, primeiramente, gerar um dado importante, com integridade, válido, em termos de pesquisa, né, para que um produto seja depois, obtenha licença de distribuição e comercialização, e isso chegue à população, ou seja, facilite o acesso para a população, e, ao mesmo tempo, conforme você vai fazendo isso, você tem o outro espectro, que é o paciente. Então, você sempre acende o foco do paciente no intuito de salvaguardar não só a sua integridade física, mas psíquica, moral, intelectual, mas, ao mesmo tempo, garantir a sua integridade de dados, a sua confidencialidade. Mas a gente vai bater um pouco mais de papo a respeito disso. É um grande prazer estar com vocês essa noite. Boa, legal. Então, para a gente começar, né, a gente precisa passar uma pequena definição, né? Talvez nem todo mundo tenha a ideia exata do que é uma pesquisa clínica, né? A gente sabe que tem todo um histórico, enfim, né, de algumas atrocidades que aconteceram no passado e que ensejaram
a criação de mecanismos de proteção, né, para os participantes, dos voluntários e tal, né, tal da regulação em cima da pesquisa. No nosso país, aqui no Brasil, você acha que ele está equiparado com outros países, né? Você que tem uma vivência aí na América Latina, a nossa regulação aqui, né, nosso arcabouço jurídico, ele é parecido com o de outros países? Estamos muito diferentes? Estamos atrasados, adiantados? Assim, existe uma segurança para o profissional ou para a empresa, né, que resolve enveredar aí pela pesquisa clínica, em Bom, termos jurídicos e tal? são várias perguntas dentro de uma só, né, Léo? Mas assim, e eu vou pegar essa última frase que você colocou, né? Quem quer investir um dinheiro e enveredar pela pesquisa clínica, né? Será que tem segurança? Isso é muito complicado da gente responder, não só em termos de Brasil, mas em termos gerais. Para vocês terem uma noção, esse mercado farmacêutico ele só perde para o mercado petrolífero em termos de investimento e risco, tá? Então é um mercado na casa dos trilhões de dólares. Se você pegar aí o faturamento das principais 10 empresas farmacêuticas e 10 empresas de CROs mundiais, você vai ver que o faturamento delas passa e bastante, tá? Chega aí na casa de uns 2 trilhões de dólares anual, o que é muito dinheiro. Só que você tem muito risco. Para você lançar um produto no mercado, hoje, sem ser biológico, tá? Vamos esquecer biológico. Você gasta em torno, nas etapas de P&D, né, ou até mesmo de pré-descoberta, descoberta, fase pré-clínica, 1, 2, 3, registra e vai para o mercado e talvez tenha que fazer estudos pós-comercialização, de segurança e de eficácia. Você gasta em média, tá, 2 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro com muito risco, porque cada passo que você dá para frente, você leva um conhecimento anterior. E todas as etapas de pesquisa clínica, né, agora focando na pesquisa clínica, são etapas que a gente chama de go, non go. Né? Se em fase 1, que você quer ver primariamente segurança, não der certo, você para ali. Só que você já investiu um grande dinheiro e você não consegue recuperar. Né? Mas se tudo deu certo, você quer passar por uma fase 2, onde você quer ver segurança e também a eficácia, você só consegue se você fez até a fase 1. Mas e se na fase 2 não der certo a eficácia? Você não consegue provar, não tem a métrica suficiente para você provar e aplicar o seu teste estatístico. O seu teste estatístico foi aplicado e você viu que realmente aquilo que você queria ver, você não está vendo. Então, teve uma falha terapêutica, por exemplo. Todo aquele dinheiro que você investiu, você perde. Então, você começa a ver o retorno sobre o investimento, que é o chamado ROI, Return Over Investment, ele ser positivo, né, lá quando você registra o produto e lança ele no mercado. Então, é altamente arriscado. Então, a gente falar aqui, o arcabouço regulatório vai fazer com que a gente tenha mais ou menos segurança pensando como empresa, é uma mentira, né? Porque existe uma interdependência de outros fatores, outros componentes que a gente pode falar mais à frente. Mas aí, voltando para o início da sua pergunta, como é que nós estamos balizados em termos de arcabouço ético-regulatório e tecno-sanitário em termos de Brasil? Nós estamos muito bem, mas muito bem mesmo. Não perdemos em nada para aquilo que a gente vê em países desenvolvidos que fazem um volume de pesquisa muito maior do que nós. Nós, como Brasil, atualmente, né, dado do ano passado, dado pré-pandemia, tá? O Brasil está aí, se você pegar todos os estudos que são rodados anualmente, o país contribui com aproximadamente 1,8% de tudo que é rodado no mundo. Se você quer um comparativo, os Estados Unidos roda por volta de 46, 47% de tudo que tem no mundo. É o principal país que roda pesquisa clínica. Então, assim, obviamente que nós somos um player em termos de volume, né? O nosso volume é pífio comparado com países desenvolvidos que fazem isso muito bem. Estados Unidos, Alemanha,
Canadá, Reino Unido, Suíça, Suécia, mas o nosso arcabouço regulatório é fantástico. Nós temos hoje, né, a RDC número 9 e 10 de fevereiro de 2015, a RDC número 9, que regulamenta aquilo que a gente faz em termos de pesquisa clínica com medicamentos, e a RDC número 10, de mesma data e ano, que regulamenta pesquisa clínica para produtos para a saúde, também conhecidos como correlatos ou, em inglês, device. Então, e tudo isso alinhado com as boas práticas clínicas internacionais, a ICH-GCP, documento E6R2, que é o que está em voga hoje, né, que é o que rege os grandes guidelines, as grandes orientações, não são leis, né, são orientações, são guias de pesquisa clínica. Então, tudo isso, a legislação brasileira sanitária, agora falando de Anvisa, absorveu. Tanto foi que isso era um dos pré-requisitos para nos tornarmos membros do ICH, assim como outros critérios, outros componentes que nós atendemos e continuamos atendendo, né, ou tentando atender de uma forma de termos prazo. Mas isso é uma outra discussão. Em termos de regulação ético-regulatória, nós temos a 466, a resolução 466 de 2012, da CONEP. Não existe nada muito mais atual do que isso, mas ela vai de encontro com os principais avanços que a gente viu, né, no decorrer do século XX, de avanços ético-regulatórios ao redor do mundo. Por exemplo, Declaração de Helsinki, né, Código Sions e muitos outros, que foram resultados como você comentou, das mais variadas atrocidades. Então a gente tem aí o caso de Tuskegee no Alabama, nos Estados Unidos, que foi o maior estudo clínico da história, que durou 40 anos, mas ao mesmo tempo, né, gerou uma série de componentes antiéticos, discriminação na pesquisa clínica e tudo mais, né, os crimes nazistas. Então tudo isso foi criando um arcabouço regulatório internacional, né, que hoje está compilado basicamente no relatório Belmonte. Tudo começou lá com o Código de Nuremberg, em 1947, depois veio a Declaração de Helsinki, em 1964, veio depois o relatório Belmonte, em 79, e tudo isso foi compilado, mas não só compilado, tentou-se ter aplicabilidade. Então isso foi sendo construído pedrinha por pedrinha até chegar esse arcabouço internacional que a gente tem hoje, que foi absorvido pela nossa 466 e pelas anteriores a ela, e foi absorvido em termos de... E aí quando a gente olha para a legislação sanitária, né, internacional, a gente absorveu um pouquinho de cada país, um pouco da legislação do EMA na Europa, um pouco da legislação do FDA, e a gente formou o nosso próprio arcabouço regulatório harmonizado, porque as agências reguladoras elas se conversam, né? Então, uma faz uma inspeção em uma fábrica lá, por exemplo, em Nova York, na Pfizer, né? Será que a Anvisa precisa ir lá fazer a mesma coisa? Não, elas se comunicam, elas trocam informações. Então, existe uma harmonização muito boa internacional, não perdemos em nada para ninguém. Agora, por um outro lado, o que nós precisamos é evoluir como país, né, no sentido de trazer uma maior agilidade ético, regulatória e sanitária. Mas já andamos um bom caminho. É o ideal? Não. Antes nós temos que perseguir duas vias, uma ética e uma sanitária, para a obtenção das aprovações, para que o estudo comece. Esse prazo já chegou a ser de 1 ano e meio, depois caiu para 1 ano e 2 meses, depois caiu para 1 ano, caiu para 10 meses, agora está por volta de 7, 8 meses, o que é um prazo longo ainda, sim, mas muito melhor do que a gente tinha no passado. Para a gente ter uma noção de comparativo, Estados Unidos leva 2 meses para aprovar um estudo para ele ser iniciado. Coreia do Sul, 1 mês. Países europeus, por volta um pouco entre 60 a 90 dias. Tá? Então, é um trabalho a ser feito, mas estamos sim evoluindo. Que bom.
Duas perguntas agora, eu sempre acabo colocando várias perguntas, né, numa mesa. Então, vou tentar reduzir, agora vão ser só duas. Essa adaptação, né, da legislação brasileira trouxe mais estudos para o Brasil nos últimos tempos? E a segunda pergunta, muita gente, né, ainda tem a visão que o paciente de uma pesquisa clínica é uma cobaia, né, enfim, ele imagina, tal, etc. Na verdade, não, né, o paciente de pesquisa clínica, eu imagino que eles tenham uma atenção, né, muito boa e seja tratado, né, com o que há de melhor aí dentro da medicina, porque um patrocinador da pesquisa clínica, como você falou, está investindo um dinheiro enorme. E ele não vai querer, né, enfim, que o estudo seja perdido por um mau atendimento dos pacientes, que eles resolvam, de repente, abandonar aquele estudo porque né, são mal atendidos, enfim. Então, duas perguntas, né? Tivemos um aumento de estudos, né? Você sentiu isso aí pelo que você conversa? E dois, os pacientes de pesquisa, eles são bem atendidos por esses estudos? Então vamos lá, né? A sua primeira pergunta, sim, tivemos um aumento de aprovações de estudos onde o Brasil conseguiu entrar nos estudos internacionais, tá? Tá. Foi grande? Não, não foi grande, mas sim, teve um aumento. Por quê? O que aconteceu? Isso não foi a salvação da lavoura. Por que acontece? Para você ter uma ideia, e aí a gente precisa recuperar um pouquinho do panorama de pesquisa clínica no Brasil. 80% de tudo que é submetido para aprovação vem de empresas estrangeiras, tá? Que é submetido para a Anvisa, por exemplo. Aproximadamente 80%. 20% apenas são dossiês regulatórios que são submetidos por empresas nacionais. O que significa isso? Tem vários impactos. Primeiro, quando a gente tem uma participação estrangeira em um estudo clínico no Brasil, ele cai necessariamente dentro de uma área temática especial, que são 9. Né? Só o fato de ser assim faz com que ele tenha uma dupla aprovação ético-regulatória. Então, ele tem que ser aprovado pelo Comitê de Ética Coordenador, depois isso vai para a CONEP. Só isso já a longo prazo. Tá? Além disso, é importante entender que o Brasil ele entra, o grande volume de estudos que ele roda, por volta aí de 65%, esse número é meio dinâmico, varia de ano para ano, tá? São estudos de fase 3, seguidos por estudo de fase 2 e, por último, fase 1, 4% apenas. Tá? Então, o estudo ele vai rodar independente do Brasil entrar ou não. Então, deixando claro, ou seja, 80%, se 80% dos patrocinadores de estudo clínico, de farmacêuticas, são estrangeiras, né? Então eles vão incluir o Brasil, só que eles só vão incluir o Brasil quando o Brasil aprovar. Só que até o Brasil aprovar, a janela de recrutamento pode ter fechado. Porque o recrutamento do estudo é um recrutamento global e competitivo. Então, se a gente pensar que quase 70% dos estudos no Brasil são de fase 3, então significa que a gente não tem só Brasil, a gente tem aí outros mais variados países ao redor do mundo também, incluindo o paciente. E se 80% são patrocinados por empresas internacionais, né, tá feito o caldo para a gente, na grande maioria das vezes, o Brasil entrar por último, tá? Porque o prazo é muito longo. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, quem você quer sempre, se você fosse patrocinador no seu estudo? Estados Unidos e Coreia do Sul, que é a prova mais rápida, tá? Com certeza Estados Unidos, porque é um excelente mercado. Né? E também a Coreia do Sul, porque a prova rápida. Então, o que acontece? Você abre o seu primeiro paciente do estudo global, vai ser provavelmente um paciente americano, porque aprovou primeiro em 2 meses. E aí você tem uma perspectiva de prazo para o seu recrutamento durar, vamos imaginar, 1 ano. Tá? Ou vamos colocar assim,
8 meses, tá? 8 meses. Se em 8 meses você atingir o seu espaço amostral que você desenhou para aplicar seu teste estatístico, você pode fechar seu recrutamento. Obviamente que eu estou falando, tem vários pormenores no meio do caminho. Você tem um espaço amostral mínimo e geralmente você nunca usa o seu espaço amostral mínimo. Você usa uma porcentagem acima, 10%, 15%, porque se você tiver menos paciente, você não perde o dinheiro que você investiu no seu estudo, porque você precisa do mínimo de pacientes para você aplicar o seu teste estatístico, senão você não consegue e dá tudo errado. Bom, então, é competitivo. Vamos imaginar que em 7 meses você já está bem acima do seu pool de pacientes que você precisa, você fecha o recrutamento. E o Brasil está ali tentando aprovar em 8 meses. Então, quando der 8 meses, aprovou. Aí a gente chega e fala assim, olha, aprovamos. A equipe do estudo chega para o patrocinador, aprovamos. Aí o patrocinador fala, acabamos de fechar uma semana atrás o recrutamento. Aí o Brasil não entra. Chegou tarde, né? Chegou tarde, tá? Como muito aconteceu no passado. Perdeu o trem. E aí, perdeu o trem, o Brasil não entra. Só que o estudo não vai deixar de rodar, mas a gente, como país, a gente vai deixar de se beneficiar, de prover acesso àqueles que precisam, de trazer retorno financeiro para o governo, porque isso impacta no PIB, né? Para deixar de investir dinheiro no centro de pesquisa, porque o dinheiro vem do patrocinador. Então, assim, todos os players nacionais perdem com isso, porque o estudo não vai deixar de rodar. E o próprio sistema de saúde também, porque muitas vezes esses patrocinadores, eles precisam implementar melhorias, né? Se você pensar num centro de pesquisa localizado num hospital público, em que uma empresa privada quer, né, rodar uma pesquisa ali, enfim, ela precisa muitas vezes implementar, construir uma sala, construir um laboratório, não é verdade? E isso Exatamente, fica porque como um patrimônio depois, né? exatamente, porque a gente tem várias vantagens em trazer pesquisa clínica, tanto para os pacientes, por exemplo, acesso a tratamento e medicamentos de alto custo, né, que ainda não estão disponíveis, para o serviço de saúde, por exemplo, novas formas de fontes financiadoras, porque o patrocinador está bancando, né, treinamento e desenvolvimento dos recursos humanos, daquela equipe que está ali dentro do serviço de saúde. Para o pesquisador, por exemplo, ele vai ter acesso a uma nova tecnologia em saúde, vai ter o financiamento do seu estudo, que antes, talvez, se ele não tivesse esse dinheiro, ele não conseguiria rodar o estudo. Para os profissionais de saúde, é qualificação, aperfeiçoamento técnico-científico. Para a indústria, é o quê? Contato com líderes de opinião, é um pré-marketing do seu produto, mesmo que velado, não pode, mas é. Para o governo, é o quê? Você desafoga um sistema de saúde pública, porque afinal de contas a gente sabe aí que 70% da nossa população em termos de Brasil é atendida pelo SUS, tá? Você melhora o PIB, você fomenta a área de P&D brasileira, você gera imposto, gera receita. Então, assim, é um ganha-ganha para todos os players, né? E aí, respondendo a sua segunda pergunta, porque é tanto assunto, né, Léo? É tanto assunto que a gente se perde. Qual que era mesmo a segunda pergunta? Sobre a visão dos pacientes serem vistos como cobaias ainda por algumas pessoas. Fantástico, tá? Infelizmente, esse conceito de cobaia vem, inclusive, desse maior estudo clínico que foi rodado lá nos Estados Unidos para sífilis, que é o estudo de Tuxed, tá? Que ele foi interrompido em 72. Foi daí quando descobriram que o governo americano estava fazendo com os pacientes, aproximadamente 600 homens negros, tá, que não foram tratados para sífilis e tudo mais. Foi aí quando isso veio à tona e foi divulgado no The New York Times, que veio esse conceito de cobaia, lá na década de 70. Porque o autor da reportagem, né, o jornalista, usou um termo chamado guinea pig, que em inglês significa porco da Índia, né, que é uma das primeiras cobaias animais que a gente usa em pesquisa, desde a época de Hipócrates, lá atrás. Então, veio esse conceito de cobaia e tudo mais. Só que hoje a gente tem uma proteção absurda para o paciente. Tá? Você tem o TCLE, que é um dos documentos mínimos, documentos essenciais mínimos. A gente tem 3, protocolo, brochura e TCLE. São os 3 documentos essenciais mínimos. Na verdade, qualquer documento que você gera na pesquisa clínica é essencial. E aí a gente tem os mínimos.
Então, existe um documento exclusivo para o paciente, que protege o paciente, que dá respaldo para o paciente, que faz com que ele entenda melhor, numa linguagem clara e simples, a respeito daquela pesquisa. Então, quando a gente pensa novamente em pesquisa clínica, a gente pensa de forma dicotômica. De um lado, a gente tem pacientes, de outro lado, a gente tem dados. Então, tudo que a gente faz em pesquisa clínica é sempre visando esses dois polos. E para o paciente, né, a gente tenta protegê-lo o mais da forma mais adequada possível. Então, a gente tem a 466 de 2012, que protege o paciente, tem o TSLE, que obviamente é baseado na 466. A gente tem uma série de requerimentos que o patrocinador ele tem que apresentar, né, quanto da submissão do dossiê regulatório, não só para os comitês de ética, mas também para a Anvisa, que ele se compromete a salvaguardar a integridade daquele paciente durante todo o estudo clínico, que aquele paciente tem o direito de se retirar a qualquer momento, sem nenhum ônus para ele, né, que o paciente ele tem o direito de ser ressarcido, né, quando, por exemplo, um reembolso da sua despesa quando ele vai para o centro de pesquisa, da sua alimentação, do seu transporte. Ele tem direito a acionar um seguro caso haja algum dano para ele, tem um seguro coletivo para evitar qualquer dano. Então a gente tenta, não só em termos de Brasil, mas internacionalmente, você não vê aquelas atrocidades que a gente viu no passado, crimes nazistas, né? O cara pegava um paciente, cortava um braço, outro cortava uma perna e via quanto tempo ele vivia. Isso não existe mais, não pelo menos que a gente saiba. Obviamente que ali tem alguma aresta ainda para ser aparada, mas evoluímos muito como sociedade e evoluímos muito em termos de regulamentação e proteção de participantes de pesquisa no Brasil. Inclusive, o Brasil é bastante reconhecido lá fora pelo seu arcabouço ético, né? Por exemplo, é um país onde a gente não permite que estudos com desenho de alocação de braços use somente placebo. Tem vários países que isso é permitido, a gente não permite isso. Se você fazer um desenho de estudo em paralelo, um braço medicação ativa, outro braço placebo, isso não passa nem em comitê de ética, nem em agência reguladora. Tá? A não ser que você desenhe muito bem aquilo e coloque um tratamento aditivo, um tratamento padrão ouro já existente. Ainda assim, talvez você vá receber várias exigências das agências em termos de explicações, e se der sorte você consegue passar isso. Tá? Então a gente é muito criterioso nesse sentido. Bom, uma outra pergunta aqui, né? Na verdade, assim, pensando em quem está nos ouvindo aqui e que provavelmente está curioso, né, para conhecer essa área ou até trabalhar nessa área, né? Então eu penso assim, né? Que conselhos, né, você daria para um estudante que ouviu falar assim tal de pesquisa clínica, né? Hoje à noite vou assistir lá uma aulinha e vou para ele pensar na carreira dele, né? Que ele deve ter de atributos esse profissional? Ou de repente algum profissional que já esteja aí nos escutando, né? E que já se Sim, formou. olha, eu gosto de falar assim, que empresas são empresas em todos os lugares, em todos os países. O que é uma definição de empresa, né? Quando a gente vai para a escola de negócios, tem várias definições. Uma definição prática é o seguinte: empresa são várias pessoas com uma entropia muito alta, muita bagunça, né? Correndo atrás de um objetivo corporativo, não individual. Então, obviamente que, independentemente de qual área que você vai seguir, se você não der retorno financeiro para sua empresa, ou seja, resultado em termos de performance, independente daquilo que você trabalha, você está fora. Tá? Então, acho que se eu posso dar alguma dica, né, inicial, essa é a primeira. Independente da sua formação ou qual área você quer enveredar, você tem que sempre pensar qual que é o resultado, qual o retorno que eu estou dando para a minha empresa. Porque mais cedo ou mais tarde, se eu não der retorno para a minha empresa, vão me mandar embora. Tá? Agora, em termos de pesquisa clínica,
o pessoal fala assim, é uma área muito difícil de entrar, é uma área que a gente nunca vê vaga, quando vê vaga, a gente nunca consegue entrar, muito complicado. Na verdade, nem é isso, né? Na verdade, eu acho que faltam pessoas qualificadas para adentrarem a área, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está nesse bate-papo informativo. Então, as pessoas precisam primeiramente se qualificar. E eu não estou falando aqui agora em uma pós-graduação necessariamente em pesquisa clínica. Estou falando o seguinte: se você pegar pesquisas internacionais de RH, tem várias consultorias, né? Michael Page, McKinsey, tem várias, né? O perfil do profissional brasileiro, ele é um profissional que, globalmente, ele é muito respeitado. As pessoas gostam de ter brasileiros em suas equipes. Por que eu estou falando isso? Porque pesquisa clínica é uma área global. O que você faz aqui, né, você faz em qualquer lugar do mundo. Eu, por E exemplo. você tem uma experiência com times internacionais para falar isso, né? Exatamente. Né? Eu, por exemplo, estou aqui, ó, vocês podem ver tudo na minha casa, tá? Eu sou inteiramente home-based, eu trabalho de casa nos últimos 8 anos. Eu acho que fui para o escritório umas 4 vezes, tá? Então, assim, eu lidero times internacionais, né? Sou responsável pelas Américas aí, e o meu escopo de trabalho é global. Então, o que o cara lá na Austrália ele faz é o mesmo que o cara nos Estados Unidos faz, que é o mesmo que o cara no Brasil aqui faz, né? Então, existe uma competição por vagas internacionais. Obviamente que depende qual empresa que você trabalha, qual área que você trabalha. Mas o que eu quero falar com isso, né? Então, o brasileiro ele é muito reconhecido, só que tem um porém. Em termos de performance em horas de trabalho, né, somos apenas profissionais medianos. O que significa isso? A nossa eficiência de entrega é mediana. Né? Então, enquanto um profissional americano, suíço, né, alemão, ele entrega a mesma coisa em, por exemplo, 8 horas, o brasileiro ele leva um pouco mais. Eu não vou lembrar de dados numéricos aqui, mas o fato é que eles trabalham menos e entregam mais. E a gente, para fazer isso, a gente precisa trabalhar mais horas, tá? O que é um problema de performance quando você pensa dentro da companhia, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que a gente tem que cada vez mais tentar trabalhar menos, só que melhor, com mais eficiência, tá? Mais foco, né? Exatamente. E Mais para foco. isso, a gente a gente aprende, tá? De uma forma ou de outra, a gente aprende. Então, para isso, a gente precisa se qualificar. E como é que a gente começa? Por exemplo, para você entrar em pesquisa clínica, você tem que saber falar inglês. Se você não sabe falar inglês, não tem como você fazer o que a gente faz. Porque são ações globais. O paciente, às vezes, ele está lá na Noruega e a gente está aqui. E como é que a gente se comunica, o time de pesquisa se comunica? Em inglês, né? Mas eu estou na América Latina. Ok, com o time da América Latina você tem que falar espanhol. Ou você pode falar inglês também. Mas assim, até dependendo do país, é um desrespeito você iniciar uma conversa em inglês. Sendo que o cara é um argentino, um colombiano, um mexicano. É um desrespeito para ele. Né? É uma questão de ética no trabalho, de comunicação. Mas assim, como é que a gente começa? A gente começa olhando para dentro e falando assim, quais são minhas fraquezas? É inglês? É espanhol? Então, peraí. Primeiro eu tenho que corrigir, me desenvolvendo essas fraquezas. Então, eu preciso aprender inglês, preciso aprender. Depois que eu aprendo inglês, eu preciso aprender espanhol, né? E além disso, eu tenho que ter uma formação na área da saúde. Qual área? Qualquer área da saúde, tá? Em termos de Brasil, a grande maioria dos profissionais em pesquisa clínica, eles são disparado farmacêuticos, seguidos por, não sei o que estou falando, são pesquisas, tá? Farmacêuticos seguidos por enfermeiros e biomédicos e profissionais médicos. E aí a gente tem os outros. E aí os mais comuns dentro de pesquisa clínica, tá? Nutricionista, veterinário, fisioterapeuta. Né? São os que a gente mais vê quando a gente olha para o nicho outros.
mas a maioria disparada são farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos e médicos, tá bom? Então, só que quando a gente expande a nossa visão globalmente, esses profissionais não seguem o mesmo padrão. A gente tem outras áreas de conhecimento. Ainda profissionais de saúde, mas a gente tem, por exemplo, o bioquímico, né, que é um curso, por exemplo, nos Estados Unidos é um curso de 4 anos separado. Aqui no Brasil a gente tem farmácia bioquímica, né? Lá não, eles têm farmácia, que é um curso de 6 anos, e o curso de bioquímica, que é um curso de 4 anos. Tem curso de tecnologia em saúde, tecnólogo em saúde, de 4 anos. Uma formação universitária. Então, você tem outros ramos da área de saúde. Então, a gente também precisa aprender a lidar com essas outras áreas, né? A gente tem as mais variadas, não as formações tradicionais de saúde. Então, por isso que eu falo. Cada país tem uma Exatamente. nomenclatura, às vezes, né? E todos eles vão adentrar na pesquisa clínica. Além disso, né, obviamente, são as características, os soft skills que a gente fala, necessários para qualquer área, gente. Não é só para pesquisa clínica. Você tem que ser organizado, você tem que ser focado, atento a detalhes, né, entregar o que precisa. Então, assim, não tem muito segredo. Respeitar prazos, né? Pois é, respeitar prazos. Então, é independente da área. Além disso, né, seria recomendável que você tivesse uma pós-graduação na área de pesquisa clínica, ou na sua área que você queira trabalhar, na área de regulatórios, então uma especialização mais focada em regulatórios, quer trabalhar com farmacovigilância, uma especialização em farmacovigilância, tudo isso vai ajudar, tá? Tudo isso vai ajudar vocês. Mas é sine qua non, é indispensável? Não, não é indispensável que você tenha isso para trabalhar. O que eu acho legal é que tem espaço para todo mundo, né? Exatamente, tem espaço para todo médicos, mundo. né? Às vezes, nas graduações, né, a gente tem muito pouquinho que fala ali da pesquisa clínica, né? Tem ali uma disciplina, ou metade, às vezes, de uma disciplina que fala sobre isso na faculdade, no curso. Aí você citou as especializações, né? Então, tem espaço para todo mundo. E tem necessidade, né? De médicos, de investigadores, subinvestigadores. Sim, existe uma necessidade absurda. Por exemplo, eu falei para vocês, antes a gente era responsável por mais ou menos, a gente chegou a ser responsável por mais ou menos 2,5, 2,6 em termos de volume no passado de estudos rodados de pesquisa clínica. Hoje a gente é responsável por apenas 1,8 aproximadamente. Tá? Imagina se esse número dobrar da noite para o dia, porque a gente tem um projeto de lei, né, uma PL aí, para ser aprovada, que vai ser o marco regulatório da pesquisa clínica no Brasil. Imagina se, de repente, da noite para o dia, ou de ano para ano, a gente dobra. Vamos colocar 2, né? De 2% para 4%. E aí, gente? A gente não consegue rodar. Não tem gente para trabalhar. Não tem gente especializada, qualificada para rodar os estudos clínicos. E aí, o que vai acontecer? A gente vai recrutar profissionais lá de fora, que é o que eu faço, por exemplo. Eu tenho, gente, Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Brasil, Argentina, né? Eventualmente, quando os gerentes funcionais das outras regiões eles estão muito atolados, aí eu acabo pegando gente da Europa também. Então, a competição é global. O que diferencia? É a qualidade do profissional, né? E a gente tem que aproveitar o seguinte, em termos de América Latina, né? A gente está com uma tendência nos últimos 10 anos de passar muita coisa para profissionais indianos, chineses, búlgaros, porque são mais baratos. Então a empresa, quando a gente pensa em empresa, eles estão pensando o seguinte, a entrega, eu quero uma entrega de qualidade mediana, se for excelente, ótimo, se não for ok, a gente dá um jeito de corrigir, mas eu quero uma hora profissional baixa também, porque eu quero melhor retorno sobre o investimento. Né? Então existe uma tendência de migração, né, de recrutar esses profissionais em países mais baratos. E pasmem ou não, o Brasil é considerado um chamado low cost country, um país com hora profissional barata. Obviamente, se a gente não incluir os impostos que a gente tem em termos de profissional. Então, você vai contratar um profissional, vamos imaginar que o salário dele vai ser R$1.000. Só que, na verdade, você, como empresa, vai pagar para ele aproximadamente R$1.900, porque é 1,9, 1,80 e poucos, 1,9.
né? Porque tem imposto, tem INSS, tem FGTS, tem um monte de coisa que vai inserida ali dentro. Então, em resumo, o profissional brasileiro, comparado com outros profissionais, né, é um profissional barato. Então, todo mundo quer contratar ele, principalmente porque ele faz hora extra, né, muitas vezes as empresas não remuneram ele por isso, né? É um profissional que, se você falar para ele que ele tem que fazer coisas fora do escopo de trabalho dele, ele vai fazer, ao contrário de alguns profissionais, por exemplo, americanos. Você fala para ele, olha, a sua função é pegar esse parafuso aqui, levar para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita. Se você falar para ele, agora, em vez do parafuso, você vai pegar uma porta e vai fazer isso. Ele fala, tá, mas a porca não tá no meu job description, na minha descrição de cargo, então não vou fazer. Tem muito e aí isso, você não né? pode fazer nada, porque se você forçar ele a fazer, ele vai processar você. Aqui no Brasil, não. Você fala pro cara, agora nem disse que vai dar cambalhota. O cara, legal, vou dar cambalhota. Entendeu? Tem e o assim, job description, né? A descrição do trabalho. Exatamente. E é assim que vi muito isso funciona. Se Não, não tá não no vou job generalizar. description, tá fora. Não vou generalizar, mas assim, uma boa parte das empresas é assim que funciona. Então a gente entrega além daquilo do que está na descrição de cargo, são profissionais relativamente baratos, só que a gente precisa se qualificar. Se a gente não se qualificar, a gente não consegue entrar na área. Então, muitos atributos, né? Mas é legal que... Mas assim, é uma área que te dá uma oportunidade de se trabalhar com vários enfoques diferentes, né? Você pode trabalhar no regulatório, você pode trabalhar na área de projetos, que é a minha área, você pode trabalhar na farmacovigilância, que é uma outra área que eu trabalho também, você pode trabalhar na área de iniciação de centro de pesquisa, você pode trabalhar no centro de pesquisa com o paciente, você pode trabalhar com gerenciamento de dados, você pode trabalhar com logística, tudo em pesquisa clínica, você pode trabalhar com farmácia central, né? Você pode trabalhar com programação de base de dados clínica e de segurança. Sim, Você pode trabalhar assim, com infinitas de dados, né? Exatamente, com Big Data. É infinito. Tem né? área de Exatamente, né? A questão da bioinformática, né? Tem a galera que gosta aí bioinformática. Estatística, para quem gosta. Né? Sabe que eu tive uma aluna, ela era formada em letras, mas ela trabalhava na área regulatória, na área de tradução, né? De documentos e tal. De tradução de documentos. Dá muito dinheiro. Eu preciso fazer curso de especialização para poder, né, me gabaritar e trabalhar melhor na área de tradução de documentos de pesquisa clínica. Sim, e acontece muito. Nada a ver com a área da saúde, né? Interessante. Sim, não, eu tinha uma funcionária também que ela era da parte administrativa, era formada em letras, tinha um inglês impecável, né? E depois, para ela crescer dentro da empresa, né, nos cargos, outros cargos mais técnicos, e aí ela fez um curso de farmácia bioquímica, depois se formou, e aí a gente começou a promover ela para ela chegar numa posição mais técnica, que precisava, né, para a área da saúde dentro de pesquisa clínica. Né? Então, assim, você tem um universo absurdo aqui, para quem gosta. E mais do que isso, para quem gosta de viajar, né? Você pode ser monitor. Não é a melhor coisa do mundo trabalhar viajando, já aviso. Mas assim, para quem gosta de viajar, o cara vai lá, pode ser monitor. Para quem quer sair do Brasil, também. Foi o que eu falei. O que você faz aqui é exatamente igual o que o cara faz em qualquer outro lugar do mundo. Daqui a pouco os indianos estão entrando, e os chineses também. Né? Eu entro em reunião com eles, 8, 9 da noite, exatamente o que eu estou fazendo aqui, os caras estão fazendo lá. Entendeu? Não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. Então te dá uma oportunidade absurda. Eu quero ir trabalhar na Alemanha. Basta você imigrar para lá e aplica para o emprego lá, entendeu? Se você tiver a licença de trabalho para isso, e vai fazer o que você fazia aqui. Então é muito tranquilo. Mas para isso, novamente, você precisa se qualificar. Depois que você se qualifica, você ganha experiência, né? Vai subindo tijolinho por tijolinho, até que você chega no momento e fala, bom, agora estou preparado
para novos caminhos. Então agora eu posso, sei lá, me enveredar para uma posição internacional, tá? Então, é bem bacana. E outra, né, que é uma coisa que as pessoas falam um pouco, remunera-se muito bem, comparado, né, com outras áreas dentro da área de saúde, tá? Você tem a indústria farmacêutica, as CROs, te dão um pacote de benefícios e te permite uma subida de escada corporativa muito grande e flexível, né? Você pode migrar de área, então, assim, você tem vários benefícios que às vezes você não teria se você tivesse, por exemplo, na área de saúde trabalhando em um hospital, numa clínica, tá? Então, te dá uma série de benefícios que são benefícios não só da pesquisa clínica, mas do mundo corporativo. Tem algumas empresas que trabalham até a sexta-feira, né? Sexta-feira à tarde fecha. Tem o Os gringos têm isso, né? Tem o Short Friday, né? Tem várias empresas nacionais também, né? Tem também, é verdade. Minha mulher trabalha no Axê, dá meio-dia, eu acho que 1h, meio-dia, eles vão embora na sexta-feira. Mas, assim, você tem vários benefícios e fazem a diferença no final da sua remuneração. Então, você ganha X, quando você coloca o pacote de benefícios, vira quase 2X. Assim. Tá? E acho que também lembrar aí para a galera, né, que está escutando, que não deixa de ser uma área de pesquisa, né? Então, que tem a finalidade, né, de investigar, de cuidar também, né, desses pacientes, principalmente, né, para não ter nenhuma falha ética, enfim, de serem bem cuidados, mas é uma área de pesquisa, de novas descobertas, e acho isso muito interessante, pelo menos para mim, né, de você, de repente, descobrir que aquela molécula faz bem para X doença, né, e você está participando disso, né, seja um pequeno tijolinho ali dentro da sua área de atuação, tal, mas você fez parte daquela pesquisa, né? A gente viu agora os estudos clínicos de vacinas para Covid, Sim. O Brasil participou intensamente, né? E para outras tantas doenças que acometem a população, né? Sim, então também sim. tem essa parte. Essa contribuição para a comunidade, né? Você está direta ou indiretamente, isso é muito, muito interessante. Por exemplo, lá na empresa a gente rodou aí mais de 10 estudos de pesquisa clínica para a Covid, né? Então, outras empresas também como a minha. Então, assim, é muito bacana você ver aquilo que você fez dali 2, 3 anos, por exemplo, está ali no mercado. E você contribuiu com aquilo. É muito bacana. Eu participei bem no meu comecinho, digitando planilhas, né, de um antialérgico, que é a desloratadina, né? E na época ela era estudo clínico fase 3 e tal. Hoje, quando eu vejo a faz tempo, hein, Léo? Faz muito tempo. Deixa isso pra lá. Era um estudo não lembro se para rinite alérgica, era isso mesmo. De uma farmacêutica aqui, enfim. E aí, então, quando eu vejo a caixinha lá hoje na farmácia, eu falo assim, puxa, eu ajudei, eu participei. Exatamente. Era, né, estagiário, digitava planilhas lá, mas ajudei. Muito bom, com certeza. Não, isso é muito bacana. Você vê um resultado indireto, né? Mas você vê o resultado e fala, poxa, eu contribuí para algum avanço em ciência para a comunidade. Isso é muito legal. Bom, Wagner, acho que a gente já está aí chegando no finalzinho. Passa rápido aí. Se deixar, a gente fica a noite inteira, né? Fica. Tem muito assunto, muito assunto. Tem. Se a galera não tiver nenhuma pergunta, a Melanie aqui, a Raquel, o Luiz, Daniela, Cleison, enfim. Agradeço a atenção deles, né, para nossa conversa. Para quem está vendo a gravação, aí, espero que tenha sido útil. E mais uma vez, Wagner, muito obrigado aí por aceitar o convite. Sempre você. Muito legal nossos bate-papos. Prazer foi meu. Me coloco aí à disposição sempre de vocês, para os ouvintes, né?
que queiram conversar um pouco mais, me coloco à disposição também para bater papo. A turma do ano passado, as turmas, né, do ano passado, tem alguns alunos que eu mantenho contato aí, então assim, é muito bacana a gente ter essa conversa informal, e eu acho que faz parte, e até uma obrigação nossa como profissionais de saúde, profissionais que estão dentro da pesquisa clínica ou passaram pela pesquisa clínica, de abrir esse diálogo com a comunidade, Isso. né? É uma forma, é uma ferramenta que a gente tem de estabelecer o diálogo com a comunidade e fazer a transferência de linguagem, da linguagem técnica, para uma linguagem mais palatável daquilo que a gente faz no dia a dia. E é importante, né? Se a gente não abrir esse tipo de diálogo e manter ele contínuo, a gente vai ver atrocidades, como a gente viu no passado, atrocidades éticas, e situações como, por exemplo, que a gente pode citar várias, né? Por exemplo, fosfoetalonamina, coisas absurdas de usar Sem nenhum vermífugo para tentar critério, tratar né? Covid. Então, assim, coisas antiéticas, pessoas tentando fazer processos não sistematizados, que não é pesquisa clínica, é qualquer coisa menos pesquisa clínica, tentando fazer processos não sistematizados para rodarem pesquisa clínica, por exemplo, para Covid, tentando se beneficiar em termos de marketing com isso. Então, é por isso que é importante a abertura e o início desses diálogos, para que cada vez mais a gente veja que não é um bicho de sete cabeças, né? É algo palpável. A gente tem que discutir isso no bar, discutir isso num fórum aberto no YouTube, discutir isso dentro das universidades. Obviamente que é um panorama inesgotável de conhecimento, mas se a gente não abrir esse diálogo, a gente não vai chegar e melhorar melhorar de alguma forma como sociedade. Boa. Obrigado, Wagner. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite para Obrigado. você. Tá Boa bom? noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado.